E aí, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais uma aula do canal Instituto Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo e hoje a gente vai dar continuidade no nosso estudo da física. Dessa vez a gente vai estar aprendendo sobre a cinemática vetorial, mais precisamente estar aprendendo um pouco sobre os vetores para posteriormente estar aplicando isso no estudo da cinemática. Então vamos lá. O que são grandezas vetoriais? Então, trata-se de grandezas vetoriais tais como quais são elas? Velocidade é uma grandeza vetorial, deslocamento é uma grandeza vetorial, aceleração é uma grandeza vetorial. Então, na cinemática, a gente vai estar tratando dessas três grandezas como grandezas vetoriais. Mas o que seria? Por que elas são grandezas vetoriais? É porque assim, gente, com elas é possível entender sobre direção e sentido de movimento. Então, por exemplo, quando a gente está falando, tal carro está se deslocando para a direita com tanto de velocidade. O que a gente sabe? A gente sabe que o vetor velocidade, o vetor deslocamento e o vetor aceleração estão para a direita, porque o carro está indo naquele sentido, entende? Ele está indo para cá com uma determinada velocidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, por exemplo. Então a gente sabe que ele está indo nessa direção. Sempre que a gente estiver falando de direção, de sentido, de módulo, a gente está tratando de grandezas vetoriais. Que novamente, meus queridos, grandeza vetorial trata de direção e sentido de movimento. Então, para a gente estar entendendo um pouco melhor sobre grandezas vetoriais, nada melhor do que a gente fazer uma comparação com aquela grandeza que a gente já conhece, que a gente já trata muito, meus queridos, que é aquela grandeza escalar. Então vamos lá, vamos entender sobre as grandezas escalares e as grandezas vetoriais fazendo uma comparação e analisando assim as suas diferenças. Começando com as grandezas escalares. Quais são as características das grandezas escalares? As características: possui valor numérico, então ela vai ter um valor numérico, ela vai possuir uma unidade, então esse valor numérico ele tem uma unidade, não é simplesmente um valor largado lá, por exemplo, 4 quê? 4 metros, 4 quilos, 4 litros, então ele possui uma unidade, a gente tem um valor numérico e ele possui uma unidade. Alguns exemplos: 15 quilos, quilograma é uma grandeza escalar, porque ela não tem uma direção, ela não tem um sentido, ela não tem um módulo. Ela é simplesmente um valor escalar. É isso, pronto e acabou. Quantidade de líquido, também 15 litros, 5 litros. São tudo grandezas escalares. Todas são grandezas escalares. Porque, novamente, elas não têm nenhuma direção e elas não têm nenhum sentido. Então aqui a gente tem uma caixa. Essa caixa pesa 15 kg. 15 kg é uma grandeza escalar. Aqui a gente tem uma garrafinha. Essa garrafinha tem 5 litros. 5 litros é uma grandeza escalar, porque não tem sentido e nem direção. Agora, vamos entender sobre as grandezas escalares, sobre as grandezas vetoriais. O que seria uma grandeza vetorial? Uma grandeza vetorial tem um módulo, o módulo que é o valor numérico, tá? Então, como na grandeza escalar a gente tem um valor numérico, aqui na grandeza vetorial a gente também tem um valor numérico, só que a gente chama de módulo, tá? Então, sempre que a gente estiver falando de módulo, a gente está falando do valor numérico do nosso vetor. Esse módulo vai ter uma unidade, então também vai ter uma unidade. Por exemplo, na velocidade, a gente tem os metros por segundo, tá? Na velocidade a gente tem os metros por segundo. Na aceleração, a gente tem metros por segundo ao quadrado. Direção, a gente tem quantidade de deslocamento. Deslocamento, a gente tem quantidade de deslocamento e assim por diante, tá? Então, sempre vai ter unidade os nossos vetores. E por fim, a orientação, que é a nossa última parte e a parte mais importante das grandezas vetoriais, porque é na orientação que a gente vai ter a direção e a gente vai ter o sentido, tá? Aqui no vetor, essa é a parte mais importante, porque a gente tem a direção e o sentido. Direção é para onde a gente tem o movimento, é aquilo que nos dá o movimento. Por exemplo, movimento horizontal, movimento vertical, essa é a direção. E o sentido, de baixo para cima, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Aqui, a direção, ela sempre vai ser representada pela seta, então é a seta que identifica a direção.
Aqui essa bolinha é a origem, então é de onde parte o movimento. A reta identifica aquilo que é a quantidade de movimento, a quantidade de deslocamento, o módulo, digamos assim, do nosso vetor e também é a direção. O módulo a gente representa assim, para a gente determinar a grandeza. Então aqui a gente tem o módulo da velocidade, é igual a 50 metros por segundo. Então essas são as principais diferenças das grandezas vetoriais e das grandezas escalares. O vetor vai ter uma direção e sentido, a grandeza escalar só tem uma unidade e um valor numérico. Então, meus queridos, se alguma coisa não ficou claro, gurizada, se alguma coisa não clara, não se preocupa, não preocupa, meus amigos. O que a gente vai fazer? Eu vou estar ensinando para vocês com ainda mais detalhes para eu ter certeza absoluta que vocês entenderam bem e que vocês conseguiram aprender super bem isso. Então, vamos lá. Vetor. O que é um vetor? O vetor ele é utilizado para representar grandezas vetoriais, tá? Então a gente utiliza o vetor para representar grandezas vetoriais. Utilizamos vetores, que são segmentos de retas orientados. Então um vetor, a sua melhor explicação e mais resumida, que é um segmento de reta orientado. Então quais informações, o que o vetor nos traz? O que o vetor traz de informação? O vetor carrega as informações módulo, que é o comprimento da reta, direção, que é a reta, então o módulo é o comprimento, é o quanto que a gente tem, então no caso da velocidade, o comprimento do vetor vai ser o módulo, a direção é para onde está indo, em qual direção está a minha reta, e o sentido é para onde que vai, que nem eu falei antes, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, isso que nos dá o sentido. Então o sentido é a setinha, direção a reta e o sentido a setinha. Então aqui no nosso exemplo a gente tem esse determinado vetor. O vetor velocidade, a gente vai ter um módulo, o módulo é sempre representado assim, aqui no nosso caso vai ser um vetor AB, tá? Porque é de A até B. Então, esse é o módulo. A distância de A até B é o nosso módulo desse vetor. O sentido nesse caso vai ser de A para B. Então, sentido vai ser de A para B. Esse é o nosso sentido, porque ele sai aqui. O A é a origem e vai até a B, que é a extremidade. Então, é o sentido de A para B, e a direção é uma direção diagonal com ângulo de 60 graus. Então aqui é horizontal, nesse caso é uma direção diagonal com ângulo de 60 graus. Então essas são as informações que um vetor sempre vai estar carregando. O módulo, que é o comprimento da reta, a direção, que é a sua inclinação, se é horizontal, se é vertical, e o sentido, que é para onde que vai o vetor. No nosso caso, o sentido é de A para B. Uma das coisas que a gente mais vai estar fazendo com os vetores são as adições vetoriais. Por exemplo, eu tenho uma velocidade de 10 metros por segundo e eu quero somar com uma velocidade de 20 metros por segundo. Como que a gente faz isso? A gente tem alguns métodos para fazer isso e eu vou estar apresentando dois métodos aqui para vocês. O método poligonal e o método do paralelogramo. Então, começando com o método poligonal. Do que se trata esse método? Como que funciona o método poligonal? Basicamente, a gente vai desenhar a origem do segundo vetor na extremidade do primeiro vetor. Então, o vetor D vai se encontrar com a origem do primeiro junto com a extremidade do segundo. Meu Deus, Eduardo, eu não entendi absolutamente nada. Eu não entendi nada. Não fiquem preocupados, gente. Eu vou mostrar para vocês justamente agora como a gente quer fazer isso. Então eu quero saber qual que vai ser o vetor D. Então como que ficaria isso? Vamos considerar que o vetor D1 está aqui. Esse é o meu vetor D1. Lembrando que aqui é a origem. Então, novamente, vetor D1. A origem do vetor D2 é na extremidade do vetor D1. E o vetor D é da origem do vetor D1 até a extremidade do vetor D2. Então o que eu faço agora? Eu pego a origem do vetor D2 e coloco na extremidade do vetor D1. Então vamos mostrar que o vetor D2 está aqui. Então o vetor D2 está aqui. Então este é o meu vetor D2. Observem o seguinte, o que aconteceu? Eu coloquei a origem do vetor D2 na extremidade do vetor D1. Então, justamente, outra coisa que eu não posso esquecer, aqui tem que ir uma setinha e aqui tem que ir uma setinha porque são vetores, tá? Nunca se esqueça disso. Beleza, Eduardo, mas e qual que vai ser a soma desses dois vetores? A soma
é da origem do vetor D1, do nosso primeiro vetor, até a extremidade do segundo. Então aqui vai estar a soma. Este é o nosso vetor soma. Então a soma de D1 com D2 é o vetor D. Essa é a nossa soma. Então este é o método poligonal, o método que a gente mais vai estar utilizando para a soma de vetores. Mas daí vocês vão se perguntar, Eduardo, por que o método poligonal ele é o mais utilizado? Por causa disso. Como assim por causa disso? O método poligonal é o método que a gente utiliza para a soma de vários vetores. Então, se eu tiver 3, 4, 5 vetores, eu utilizo o método poligonal porque ele me permite isso. Já o método paralelogramo que a gente vai estar aprendendo na sequência, ele não permite. Então, por isso, esse método tem essa vantagem nesse aspecto. Então, como eu vou fazer isso nesse caso? Como que eu vou fazer a soma desses vetores neste caso? Neste caso, é simples. Esse é a nossa origem, essa é a extremidade do primeiro. Esse é o nosso segundo, a origem dele vai na extremidade desse e a origem desse aqui vai na extremidade desse. Depois, no final, a origem do nosso vetor soma vai ficar com a origem do nosso primeiro vetor e a extremidade do nosso vetor soma vai ficar com a extremidade do nosso último vetor. Então vamos lá, vamos desenhar para a gente ver se a gente realmente aprendeu. Começando com o vetor D1. Eu desenho o vetor D1 aqui, eu replico ele, então aqui está nosso vetor D1. E o vetor D2, o que acontece? O vetor D2 vai estar aqui. Vetor D2 vai estar aqui. Então esse aqui é o nosso vetor D2. Mas Eduardo, e o vetor D3? O que eu faço? O vetor D3 vai estar aqui na extremidade do vetor D2. Observem o seguinte, o vetor D3 está aqui, ó. Ele é inclinado para baixo, o vetor D2 estava para cima. Então o vetor D3 para cá. Vetor D3. Esse é o nosso vetor D3. Ele ficou um pouquinho maior, mas não tem problema. E por fim, Eduardo, cadê o nosso vetor resultante? Olha, nosso vetor resultante é da origem do primeiro vetor à extremidade do segundo. Então aqui está o nosso vetor resultante. Esse é o nosso vetor soma dos três vetores. Então esse é o método do polígono, método poligonal, para estar fazendo a soma vetorial de diversos vetores. Nesse caso, a gente fez a soma de 3 vetores, mas poderia ser de mais. Então, por isso, este é um dos métodos, um dos melhores métodos que a gente tem para a soma vetorial. Daí eu sei que vai ter gente que vai falar, mas Eduardo, eu não gostei desse método, não achei ele legal, achei ele bem chatão, eu quero um método melhor. Então tem um outro método. Esse método é o método do paralelogramo. Só para destacar, gente, no método do paralelogramo e o método do polígono, eles têm que dar o mesmo resultado quando a gente tem a soma de dois vetores, tá? Então eles têm que nos representar o mesmo resultado, não podem ser resultados diferentes. Então vamos lá, nosso método do paralelogramo. Vamos considerar que eu tenho novamente a soma de D1 com D2. O que vai acontecer? No método do paralelogramo, o que a gente faz? A gente desenha os dois vetores com a mesma origem e depois faz um paralelogramo entre eles. Então vamos lá. A gente vai ter aqui a origem, eu vou colocar o D1 assim, aqui eu vou ter o meu D1 e vai ser a mesma origem para o D2. Então vamos colocar o D2 aqui. O que acontece? O que eu tenho que fazer agora? Agora eu tenho que fazer um paralelogramo. Então vamos lá. Um paralelogramo. Aqui eu fiz a linha horizontal, aqui eu fiz a linha inclinada. Beleza. Esse aqui, que é o ponto de encontro dos paralelogramos, vai ser o ponto final do nosso vetor soma. Então o vetor soma vai ter a mesma origem de D1 e de D2 e a sua extremidade vai ser o encontro dos paralelogramos. Então aqui vai estar a extremidade do vetor D. Então esse é o vetor D através do paralelogramo. Então sempre que a gente tiver dois vetores e a gente quiser somar, a gente pode somar desta forma. A gente coloca ambos na mesma origem, faz um paralelogramo entre eles e o ponto original de origem de ambos vai ser o mesmo ponto para o vetor resultante e o ponto de extremidade é o ponto de encontro das retas do paralelogramo. Então esse é o nosso segundo método de estudo para adição vetorial. É o método do paralelogramo. Então vocês estão livres para usar qualquer um dos dois. Os dois, com soma de dois vetores, gente, tem que dar o mesmo resultado. Então vamos ver agora algumas situações de somas de vetores
para a gente estar aplicando esses conhecimentos, para a gente estar entendendo de fato algumas aplicações e alguns conceitos aí da soma de vetores. Então vamos lá, vamos utilizar com situações numéricas, porque a maior parte das nossas situações a gente vai estar analisando com situações numéricas. Então por isso é muito importante aprender e entender, gurizada, como que a gente faz quando a gente tem número. Então considerando aqui um D1, que é 2U, e um D2, que é 4U. Vamos lá, como é que a gente faz isso? No primeiro caso, vetores na mesma direção e sentido. Então a gente tem os dois vetores na mesma direção e com o mesmo sentido, e a gente quer somar eles. Então eu tenho aqui D1 e aqui eu tenho D2. D1 mais D2 é igual a R, então R é igual a D1 mais D2. Mas e valores numéricos? A gente vai ter que nos valores numéricos, a gente vai ter R, que é o nosso vetor resultante, vai ser igual a soma do valor numérico de D1 mais o valor numérico de D2. Então, no caso, módulo e módulo, certo? A gente está somando os valores numéricos dos dois. Então, eu vou ter aqui, como eles estão na mesma direção e o mesmo sentido, eu simplesmente vou somar. Então, D1, que é 2, mais 4, que é o D2, vai ser igual a 6U. Esse é o nosso valor nesta situação, onde a gente tem ambos os vetores no mesmo sentido e mesma direção. Segundo caso, vetores na mesma direção, mas em sentidos opostos. Então a gente tem aqui o D2 está para o sentido da direita, com direção horizontal, e o D1 está com direção horizontal também, só que com o sentido para a esquerda. Portanto, nosso vetor resultante vai ser menor, porque desta vez a gente tem sentidos opostos. Quando a gente tem sentidos opostos, gente, o que vai acontecer? Quando a gente tiver sentidos opostos, o D2 vai estar positivo, então esse cara vai estar positivo, só que o D1 aqui vai estar negativo. Por quê? Porque ele está apontando para a esquerda. Quando ele está apontando para a esquerda, ele tem o sinal trocado. Então eu vou ter basicamente o seguinte, a gente vai ter R, sabendo que a gente está querendo calcular os valores numéricos, então é o módulo, igual a D1 mais D2, D1 mais D2, sabendo que D1 é menos 2, porque está apontando para a esquerda, e D2 mais D2, D2 é 4. Então, menos 2 mais 4 é quanto? É 2U. Então, esse é o nosso valor do vetor resultante, sabendo que o vetor D1 está sendo apontado para a esquerda e o vetor D2 está sendo apontado para a direita. Comumente é utilizado apontado para a esquerda negativo e para a direita positivo, a não ser que a gente tenha o nosso sistema de coordenadas trocado e a sua referência é diferente, mas geralmente vai ser nesse sentido, por causa do plano cartesiano. Lembrem lá do plano cartesiano, a gente tem aqui o plano cartesiano, aqui eu tenho x positivo, então para cá, para o lado esquerdo é negativo, para o lado direito é positivo. Então isso mostra que sempre utilizamos para a esquerda negativo, então nesse caso negativo, a não ser que eles invertam no exercício. Mas daí eles terão que estar falando. E o nosso terceiro caso, vetores perpendiculares entre si. E agora, José, meu Jesus, como assim vetores perpendiculares entre si? Eu não sei, Eduardo, eu não sei como é que faz. Calma, gente, eu vou estar explicando para vocês agora. Quando a gente tiver vetores perpendiculares entre si, se vocês observar, um está vertical e o outro está horizontal. Nesse caso, a gente pode utilizar os métodos que a gente aprendeu anteriormente, que no caso são os métodos do paralelogramo e o método poligonal. Vamos utilizar os dois, começando com o do paralelogramo. Vou colocar o vetor vertical aqui, o D1, e vou colocar o vetor horizontal aqui, vetor D2. Então aqui eu vou ter o meu D2. Com esses dois vetores colocados, agora eu faço o paralelogramo. Coloco aqui a parte horizontal e aqui eu vou colocar a parte vertical, horizontal e vertical. Beleza. Aqui é o ponto de origem, então vai ser a origem do mesmo vetor, e aqui vai ser o ponto final, então a extremidade. Logo, esse aqui é o meu vetor R resultante. Este é o vetor R resultante, pelo método do paralelogramo. E pelo método poligonal, Eduardo, como é que ficaria? Mesma coisa. Vou colocar aqui o meu vetor D1. Esse aqui é o meu vetor D1, da mesma forma. O vetor D2 fica na extremidade do vetor 1. Então, a origem do vetor D2 fica na extremidade do vetor D1. Então, aqui vai ter o meu vetor D2, tá? Ficou um pouquinho tremido, mas não tem problema. Então, aqui eu tenho o vetor D2, gurizada. E o vetor resultante? O vetor resultante
é a origem com D1 e a extremidade com D2. Então aqui, esse é o meu vetor R, o vetor resultante. Se vocês observar, é o mesmo vetor. Então, como eu falei anteriormente, eles têm que dar o mesmo resultado. E de fato, gente, eles deram o mesmo resultado. Mas vocês já estão se perguntando, eu tenho certeza, quem está esperto aí na aula está se perguntando, mas Eduardo, e quando a gente quiser saber o valor? Quando eu tenho dois vetores perpendiculares, para eu calcular o valor resultante, a gente vai fazer da seguinte forma. O módulo de R vai ser igual a R, que é o nosso valor, que é igual a raiz, R igual a raiz quadrada de D1 ao quadrado módulo, então D1 ao quadrado mais módulo de D2 ao quadrado, certo? Então, módulo de D1 ao quadrado mais módulo de D2 ao quadrado. Portanto, R vai ser igual a raiz de... Quanto que é D1 ao quadrado? Qual que é o valor de D1? O valor de D1 era 2, então 2 ao quadrado. O valor de D2 é 4, então 4 ao quadrado. Portanto, raiz R igual 2 ao quadrado é 4, então vou ter raiz 2 ao quadrado 4, 4 ao quadrado 16, mais 16. 4 mais 16. 4 mais 16, R igual a raiz de 20. Raiz de 20 eu posso fatorar como sendo 2 ao quadrado vezes 5. 2 ao quadrado vezes 5. E agora, o que acontece? O produto dos termos dentro da raiz é igual a raiz dos produtos, portanto, R igual a 2 raiz de 5U. Esse é o nosso valor do vetor resultante da soma entre dois vetores perpendiculares. Então, sempre que forem perpendiculares, você tira a raiz dos quadrados da soma dos dois módulos. Então, esses são os nossos três casos aí de soma vetorial. E por fim, o último assunto que a gente vai estar tratando agora nessa aula para finalizar é a decomposição de vetor. O que seria a decomposição de vetor? Um vetor D, então vamos considerar que a gente tem um vetor D, e ele pode ser decomposto em duas parcelas, dx e dy, onde a soma dos mesmos resulta em D. Então, o que acontece? Sempre que eu tiver um determinado vetor D, vamos supor que é um vetor velocidade, esse vetor velocidade ele vai ter uma componente de velocidade vertical e uma componente de velocidade horizontal. Ou poderia ser uma distância. Aqui a gente tem um componente de distância vertical e um componente de distância horizontal. Então, todo vetor que a gente tiver, a gente pode decompor ele em dx e dy. Considerando que aqui eu tenho um determinado ângulo θ, com esse ângulo θ a gente pode fazer essa decomposição de valor. Então, como que eu faria isso? Como que eu encontraria o módulo desses vetores? Basicamente é simples, gente. Vamos considerar que o módulo de D é o valor D, tá? Vamos considerar que o módulo do vetor D é o valor D, e eu quero saber o valor para dy. Então, vamos analisar. Eu sei que dy é a parte vertical. Lá na trigonometria, o seno de θ é o quê? Cateto oposto pela hipotenusa. Então, seno de θ é igual ao cateto oposto. No caso aqui eu sei que eu tenho dy, porque são iguais, tá? dy é igual a esse cara, portanto eu vou ter cateto oposto, dy sobre hipotenusa. Quem que é a hipotenusa? É o próprio d. Portanto, o que eu sei? Eu posso passar o d multiplicando, eu sei que dy é igual a d seno de θ. Então eu posso decompor o meu vetor deslocamento ou o meu vetor velocidade em uma componente vertical, colocando d seno de θ, seno do ângulo. E para a componente horizontal, mesma coisa, só que dessa vez é cosseno, porque o cateto adjacente é o quê? Cateto adjacente é cosseno. Então, cosseno de θ é igual a dx, que é o cateto adjacente, sobre hipotenusa, que é d. Portanto, dx é igual a d seno de θ. Então, esse é o meu dx. Então, a gente tem a componente aí horizontal e vertical do nosso vetor d. Isso aí serve para todo e qualquer vetor. Tanto velocidade, aceleração, deslocamento e qualquer outro vetor. Sempre a gente vai poder decompor em uma componente horizontal e uma componente vertical. E só para destacar, dx, que é o vetor dx, mais o vetor dy, eles sempre vão ser igual ao vetor d. Então, essa é a nossa decomposição de vetor. A gente vai utilizar isso aqui e muito. Então é isso, gente. Essa é a nossa aula aí sobre
vetores. Eu espero que vocês tenham entendido. Ao longo das próximas aulas a gente vai estar utilizando mais esses conhecimentos e vamos estar mais aplicando eles em outros assuntos. Se alguma coisa não ficou claro, se algo não ficou tão bem entendido, não precisa ter medo, pode mandar aí nos comentários que com certeza eu vou estar respondendo para você e te ajudando o mais rápido possível. Também peço para você que se você tiver alguma sugestão de conteúdo, se tiver alguma sugestão de exercício, pode mandar aí para mim que eu vou estar resolvendo aqui no canal o mais rápido possível. E também peço para vocês que se inscrevam e ativem as notificações para não perder nenhum vídeo, nenhuma dica, nenhuma novidade. E também, é claro, sigam a página lá no Instagram, o @ensino de potência. Deixa aquele like nesse vídeo para que assim o canal tenha mais destaque no YouTube e apareça para mais pessoas. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, um grande abraço, valeu e até a próxima.